Hoje, como todos sabem, é um dia muito auspicioso para nós. É o dia transcendental do aparecimento de Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o guru do nosso Paranguru, Srila Siddhar Maharaj, o fundador da nossa missão, e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fundou o Gaudiya Mata, ele fundou o Chaitanya Mata. Então, ele institucionalizou a missão de Mahaprabhu, a missão de Rupa Goswami, a Rupa Nuga Sampradaya, porque antes dele não havia uma instituição, não havia templos da nossa linha. Srila Bhaktivinoda Thakura, seu pai, era um grihasta, teve mais de 10 filhos, mas Srila Bhaktisiddhanta, ele fez a instituição, ele recebeu sannyasi, Mahaprabhu deixou, está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, que Mahaprabhu não era a favor em Kali Yuga de a ordem de sannyasi, mas Srila Bhaktisiddhanta, ele instituiu a Tridanda Sannyasi na nossa linha, o Gaudiya Mata. Então, Srila Acharya Maharaj falou, o que seríamos de nós sem ele? Sem Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, não teríamos Srila Siddhar Maharaj, não teríamos Srila Govinda Maharaj, e claro, não teríamos Srila Acharya Maharaj, não teríamos o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, não estaríamos agora aqui nesse templo e transmitindo online para quem está assistindo o festival, não teria nada disso se não fosse Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele viveu 64 anos e durante a sua vida pregou muito, construiu 64 templos. Mas vamos começar do início, falando da vida dele. O seu pai, como eu falei, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou todo o conceito de Rupa Goswami, de Raghunatha Das Goswami, de Mahaprabhu, porque o conceito, a filosofia estava toda deturpada, sarradismo, mayavadismo, dominando, e Srila Bhaktivinoda Thakura veio para resgatar tudo isso. Ele limpou o mercado, como é dito, ele limpou o mercado na Mahatma, ele limpou o mercado dos santos nomes. As pessoas estavam ganhando dinheiro com o santo nome, com sarradismo, com mayavadismo, e ele limpou, ele veio para limpar tudo isso. E ele, claro, algum dia ia embora, e ele queria deixar alguém para substituí-lo. Mas não havia ninguém. Ele tinha 10 filhos, mas ninguém para substituí-lo. Então, ele e sua esposa foram no templo do Senhor Jagannatha, porque eles moravam em Puri. Srila Bhaktivinoda Thakura era magistrado, ele morava em Puri, ele recebeu um local para morar, uma casa do lado do templo do Senhor Jagannatha, e ele também administrava o templo do Senhor Jagannatha, e ele foi com a esposa lá no templo do Senhor Jagannatha, pediu para Bimala Devi para que ela concedesse a ele um filho que iria tocar todo o serviço que ele fez, que iria continuar com a pregação correta, que iria continuar com a filosofia correta, sem mistura de Srimad Mahaprabhu. E ele orou, ele pediu com a esposa, com muita fé, com muita determinação, devoto puro, o Mahajani. E depois de um tempo a sua esposa estava grávida. E aí nasceu seu filho, e ele deu o nome de Bimala Prasada. Então o nome de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, antes de receber sannyasi, era Bimala Prasada. Por quê? Porque era a Prasada de Bimala Devi. Ele foi realmente concedido para Srila Bhaktivinoda Thakura como filho, para continuar a linhagem.
para continuar a linhagem. E quando ele nasceu, todo mundo já viu que ele não era uma criança normal. As pessoas perceberam que ele vinha para acabar com toda a deturpação que existia na filosofia. Ele nasceu com o cordão umbilical no pescoço, enrolado no pescoço, como um cordão de Brahmani. E aí todos já viram que não era uma criança normal, não é comum acontecer isso. E com 6 meses de idade, era mais ou menos 6 meses, né? Nós estamos hoje aqui no dia 21 de fevereiro. Eu não sei quando é o Ratha Yatra desse ano, mas é mais ou menos 6 meses depois do seu nascimento, aconteceu o Ratha Yatra. E ele morava com seu pai e sua mãe na casa que o seu pai ganhou do governo, que é na estrada do templo do Senhor Jagannatha até Gundicha. Todo ano no Ratha Yatra, Baladeva, Subhadra e o Senhor Jagannatha, eles saem do templo de Jagannatha e vão até Gundicha. É um percurso de alguns quilômetros, não é tão curto assim, é uma estrada muito larga, muito larga, deve caber um carro do lado do outro, mais de 10 carros um ao lado do outro, é muito larga. Então, o Ratha Yatra começou a ir para Gundicha, as carruagens estavam indo para Gundicha, e quando chegou em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, o Senhor Jagannatha resolveu parar, porque a carruagem dele só para onde ele quer. Se ele quiser ficar lá, ninguém consegue tirá-lo de lá. Pode colocar vários elefantes puxando, que a carruagem não sai do lugar. E quando ele quer, a carruagem anda rápido. Os devotos nem precisam fazer muita força para puxar aquela carruagem enorme de madeira. Muito pesada. E ele resolveu parar em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. E ficou alguns dias lá. E todo dia Srila Bhaktivinoda Thakura ia visitar o Senhor Jagannatha com o pequeno Bimala Prasada, seu filho, no colo, com 6 meses de idade. E o Senhor Jagannatha ficava muito feliz em ver a criança e Bimala Prasada ficava muito feliz em ver o Senhor Jagannatha. Essa aula de Srila Govinda Maharaj, ele conta isso. E um dia a mãe de Srila Bhaktisiddhanta, né? Ela pegou ele no colo e levou ele para a carruagem. E deixaram ela subir na carruagem. E quando ela estava com a criança lá, olhando a deidade do Senhor Jagannatha, a guirlanda soltou do pescoço do Senhor Jagannatha e caiu no pescoço de Srila Bhaktisiddhanta, na época Bimala Prasada. E quando aconteceu isso, todos viram que aquela criança iria revolucionar a filosofia. Ela iria realmente continuar com a filosofia que seu pai pregava. E aconteceram vários lilas com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, quando era criança ainda. Quando era criança também, uma vez na sua casa ele pegou e comeu manga. Todo indiano gosta de manga, Mahaprabhu adorava manga, Gurudeva gostava, todo mundo gosta, aqui no Ocidente também. Não tem nada melhor do que manga, muito bom. Lace de manga, sorvete de manga, comer a manga da forma que ela é natural. Gurudeva Srila Govinda Maharaj, só para fazer um adendo, ele pegava a manga, ele amassava a manga, amassava com as mãos a manga, ele tirava a tampinha da manga assim, numa das extremidades da manga, e ele chupava a manga, fazia o suco de manga dentro da própria manga. Então eles adoram manga. Nós também gostamos muito de manga. E Srila Bhaktisiddhanta comeu a manga de criança, pequeno. E quando Srila Bhaktivinoda Thakura viu, falou para ele: filho, não faça isso. Tudo tem que ser oferecido para Deus antes. Você comeu antes de oferecer para Deus. Não faça isso, filho. E aí Srila Bhaktisiddhanta, criança ainda, ele fez um voto de nunca mais comer manga na vida.
ele era muito rígido nos votos, no Vrata. Ele era muito rígido. Desde criança, ele nunca mais comeu manga. Os devotos, para ele comer manga, faziam chutney de manga, faziam outras preparações, mas manga assim, a fruta manga, ele nunca mais comeu. E o seu pai viu que ele começou a crescer e ele tinha aquela tendência muito devocional, muito forte. E ele fez um voto também de criança, outro voto, de não chegar a menos de 30 metros de um Mayavadi. Não chegar a menos de 30 metros de um Mayavadi. É o voto que ele fez. E uma vez o seu pai estava conversando com o Mayavadi e ele de longe prestou dandavatis para o seu pai, reverências para o seu pai. E o devoto Mayavadi perguntou para Srila Bhaktivinoda Thakura, por que aquele rapaz não prestou reverência para você mais próximo? E aí Srila Bhaktivinoda falou, ele é meu filho, ele fez um voto de nunca se aproximar a menos de 3 metros de um Mayavadi. E Srila Bhaktisiddhanta fala, o Mayavadi é pior do que o Sahaja. Isso está no seu livro, Sri Gaudiya Kantahara, um livro de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Sri Gaudiya Kantahara. Ele fala, o Mayavadi é pior do que um Sahaja, porque o Mayavadi não acredita em Deus pessoa, o Mayavadi é impersonalista. Agora o Sahaja, ele acredita em Deus, no Bhagavan, na Suprema Personalidade de Deus, ele somente é um imitador. Ele somente imita o êxtase. Ele não tem êxtase nenhum como nós, mas ele imita que ele tem êxtase, ele se veste de Krishna, ele se veste de Gopi, enfim, ele toca flauta como Krishna. Mas é pior o Mayavadi do que um Sahaja. Srila Bhaktisiddhanta fala isso. Então ele fez esse voto também de não se aproximar a 30 metros de um Mayavadi. E o pai dele viu que ele tinha esse lado espiritual extremamente forte, claro. Bimala Devi deu essa graça dele vir como filho de Srila Bhaktivinoda Thakura para ele continuar a missão, para ele continuar a Rupanuga Sampradaya. E Srila Bhaktivinoda Thakura falou para ele, você fala que você não quer ter família, você não quer ser um grihasta, o que você quer da vida então? E aí Srila Bhaktisiddhanta fala, eu quero me render a Mahaprabhu, eu quero pregar a consciência de Krishna, pela instrução de Mahaprabhu, de Rupa Goswami, de Raghunatha Das Goswami. Eu quero servir exclusivamente Mahaprabhu, servir exclusivamente Krishna. E aí o pai dele falou para ele, Srila Bhaktivinoda Thakura falou para ele, então vá para Mayapur. Se você quer isso, vá para Mayapur. Vá fazer o seva em Mayapur. Ele falou, não consigo. Mayapur é muito difícil, seva. Não vou conseguir. Não quero ir para lá. Tem muito obstáculo, muita dificuldade. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura falou para ele, e você não quer ter obstáculo para servir Mahaprabhu? Não importa o obstáculo que apareça, temos que servir Mahaprabhu. Isso é para nós também. Não importa o obstáculo que você está tendo, temos que servir Mahaprabhu. Temos que fazer o que o Guru pediu. O que o seu Guru Deva pediu, você tem que fazer. Não importa se tem obstáculo, não importa se tem alguma coisa que você não vai ficar tão contente com aquilo. Você tem que seguir o Guru. Você tem que seguir a orientação do Guru. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakura falou para ele, você não quer ir lá porque você é um Mayavadi. Aí ele pergunta, você é um Mayavadi? Ele fala, claro que não. Não sou um Mayavadi. E aí ele vai para Mayapur. Então, ele nasceu em Puridan, ele nasceu em Puri,
mas ficou pouco tempo em Puri. Logo ele foi para Mayapur. E aí ele pegou seva de Yogapiti, ele pegou seva de Mayapur, ele pegou seva da Gaudiya Mati, lá em Mayapur. O templo dele, onde está o seu corpo, o Samadhi Mandir, é um pouco depois de Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu. Então ele ficou lá em Mayapur, pregando, mas antes disso, teve uma época que ele cantou em um mês, no mês de Chaturmasya. Em Chaturmasya ele fazia muita austeridade, extremamente austero, ele deixava a barba crescer, o cabelo crescer, ele não comia com a mão, ele comia direto do chão, do prato de bananeira, com a boca direto na comida, ele não punha a mão na comida, ele era muito austero, muito austero. Você pode ver nas fotos dele, ele é magro, desde as fotos de novo até as fotos dele já idoso, muito magro, muito austero, muito austero. E ele começou a pregar, e quando ele cantou mais de 1 milhão de vezes o santo nome em um mês, Shrimati Radharani apareceu para ele e falou, vá pregar, começa a divulgar a consciência de Krishna, pregue. Ele falou, mas eu estou sozinho, ele falou. Isso de estar sozinho é comum, né? É bem comum no Gaudiya Vaishnavismo. Ele falou, estou sozinho, mas Shrimati Radharani falou para ele, não se preocupe que eu mandarei ajuda. Eu mandarei ajuda. E veja só, a ajuda que Shrimati Radharani mandou para ele. Mandou para ele Srila Siddhar Maharaj como discípulo. Mandou para ele Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mandou para ele Giri Maharaj. Mandou para ele Bom Maharaj. Mandou para ele Goswami Maharaj. Veja só quantos discípulos, gurus genuínos, mandou para ajudar ele na pregação. Shrimati Radharani fez isso. E ele começou a pregar. Como eu falei, ele abriu 64 templos. Por que ele fez tantos templos assim? Porque o templo é o local onde vai ter o que Mahaprabhu pediu, o canto congregacional do Santo Nome. O Yuga Dharma, a religião da era, é o canto congregacional do Santo Nome. Então, ele abriu 64 templos. Viveu 64 anos, abriu 64 templos para a pregação, para as pessoas se reunirem no templo, os devotos se reunirem, os novos escutarem Harikatha no templo, participar do Arati, participar do Parikrama Tulasi, tudo que fazemos aqui, tudo que Silachara Maharaj orientou para fazermos. Cantar as canções. E aí ele recebeu iniciação. O pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakura, não quis iniciar ele. Pediu para Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele falou para o seu filho, vá procurar Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele vai ser seu guru, seu Diksha Guru, seu guru instrutor. E ele foi para Gorakshora Das Babaji Maharaj. Mas Gorakshora não queria iniciá-lo. Gorakshora não quis. E aí ele voltou para o seu pai e falou, ele não quis me iniciar. Srila Bhaktivinoda falou, vá amanhã e peça de novo. E ele foi no outro dia e pediu. Gorakshora falou, não vou dar iniciação para você. E aí ele voltou para Bhaktivinoda Thakura e Bhaktivinoda Thakura falou, vá de novo. E ele foi de novo. E aí Gorakshora falou, seu pai é um grande pânico, ele vai te dar iniciação. Mas Srila Bhaktivinoda mandou de novo ele para Gorakshora. E depois de tanta persistência, de tanta insistência, desejo, é isso que Krishna quer. O desejo de servir, o desejo de seguir o Guru, o desejo de seguir. Então, finalmente Gorakshora deu iniciação para ele. Deu iniciação para ele e ele começou a pregar e pregar.
E aí Gorakshora Das Babaji Maharaj abandonou o corpo. E tem um lila também do abandono do corpo de Srila Gorakshora. Ele logo recebeu Brahmachari, né? Srila Bhaktisiddhanta. E Gorakshora abandonou o corpo. Quando Gorakshora Das Babaji Maharaj abandonou o corpo, Srila Bhaktisiddhanta já era guru. Ele já tinha discípulos. E aí os discípulos falaram, Gorakshora Das Babaji Maharaj abandonou o corpo. Está uma briga enorme lá. Todo mundo quer o corpo dele. E ele foi para lá rapidamente. Quando ele chegou lá, a polícia já estava lá, mas a polícia não tinha como tomar partido. Eram vários e vários e vários devotos querendo o corpo, falando que ele era o seu guru, que Gorakshora era o guru de cada um. Todos queriam o corpo dele. E Srila Bhaktisiddhanta não deixou, ele falou, não, vocês nunca tiveram com ele quando ele estava vivo. Quando ele estava encarnado, ninguém ficava com ele, ninguém queria saber dele. Eu sou um brahmachari, Srila Bhaktisiddhanta era um brahmachari, brahmachari, claro, ele é casto. O brahmachari tem o voto de celibatário. Mas ele não era qualquer brahmachari, porque existem vários tipos de voto de celibatário. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tinha um voto de celibatário, mas o voto que nem pensar em mulher ele pensava. Porque você pode ser celibatário, um dos tipos é você não tocar numa mulher, você não ter contato com a mulher. Mas tem outro tipo, que nem ele, que nem pensava em mulher. Nem passava pela mente dele uma mulher. É um outro tipo de celibatário. E aí ele chegou para todos aqueles devotos que estavam lá, querendo o corpo do seu guru, de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, e ele falou o seguinte, ele fez a pergunta, quem de vocês aqui faz meio ano que não tem contato com nenhuma mulher? Aí alguns foram embora. E ele falou, quem de vocês aqui faz 3 meses que não tem nenhum contato com mulher? E alguns foram embora. E assim ele foi 2 meses, 1 mês, 1 semana, 3 dias. Quem aqui faz 3 dias que não tem contato com mulher? E aí todos foram embora. Então todos aqueles que estavam lá querendo o corpo de Gorakshora Das Babaji Maharaj não eram celibatários, eles tinham contato com mulheres. E aí a polícia falou para ele, como você sabia que eles não iam mentir? Como você sabia que eles não iam falar a mentira, que eles não tinham contato com mulheres? E aí Srila Bhaktisiddhanta falou, porque eles sabem que eu sou um brahmachari estrito, que eu sigo o celibato realmente. Eles não podem mentir para mim. Ninguém pode mentir para um brahmachari que segue isso. E aí ele pegou o corpo de seu guru e fez o Samadhi Mantir de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Então esse é um outro lila de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada com seu guru. E Srila Siddhar Maharaj encontrou ele. Encontrou Srila Bhaktisiddhanta como? Srila Siddhar Maharaj, tem toda a história, né? De Srila Siddhar Maharaj, ele era casado e ele queria se render. Ele prometeu para o pai dele que ia casar no leito de morte, depois ele se casou. E aí ele encontrou o Gaudiya Vaishnavismo, ele viu um banner vermelho divulgando um festival. E ele pegou um endereço e depois ele foi lá. Quando ele chegou lá no local que estava Srila Bhaktisiddhanta, ele não estava, ele tinha ido pregar. E ele ficou lá esperando. Aí ele viu Srila Bhaktisiddhanta chegando. E ele começou a escutar a aula, o Harikatha de Srila Bhaktisiddhanta. As pessoas pensavam, os devotos, que ele era um espião britânico, porque na época ainda estava com problemas com a Inglaterra. E aí Srila Bhaktisiddhanta perguntou para ele, você tem algum motivo por estar aqui? Não. Você tem alguma pergunta?
mas não falou direto com ele. Srila Bhaktisiddhanta mandou o seu servo falar com o Srila Siddhar Maharaj. E aí o servo foi lá e falou, você tem alguma pergunta? E Srila Siddhar Maharaj falou, não tenho perguntas. Aí Srila Bhaktisiddhanta falou para o servo, pergunte para ele se ele tem algo para comentar, para falar. E Srila Siddhar Maharaj falou, não tenho nada para falar. E Srila Bhaktisiddhanta falou para o servo, vá lá e pergunte para ele se ele tem algum motivo para ele estar aqui. Por que ele está aqui? E aí o servo foi lá e Srila Siddhar Maharaj falou, sim, claro que eu tenho motivo. Claro que eu tenho motivo para estar aqui. Eu quero me aprofundar na filosofia, quero me aprofundar em Mahaprabhu. E aí Srila Bhaktisiddhanta ficou muito feliz com a resposta. E Srila Siddhar Maharaj começou a frequentar lá, mas ele era casado ainda. E aí ele queria se render, mas ele era casado. A mãe dele já estava idosa, o pai havia morrido, o irmão cuidava da mãe. E o único empecilho dele maior era a esposa. E ele pensou, se não fosse minha esposa, eu poderia ir para lá e me render. Depois de 3 dias, a esposa abandonou o corpo. E aí ele foi para lá, ele se rendeu, ele entrou na missão, e aí ele começou a servir Srila Bhaktisiddhanta, ele recebeu o sannyasi de Srila Bhaktisiddhanta, é um dos 18 sannyasis. Srila Bhaktisiddhanta teve 18 sannyasis, um deles é Srila Siddhar Maharaj. E ele ajudou muito o Srila Bhaktisiddhanta, comprou templos, administrou o templo, ele que fez o templo, um dos que ajudaram, né? Ele mais um outro devoto, fizeram o templo lá em Puridam, o Gaudiya Mata de Puridam. Então, ele fez muito serviço, escreveu versos para Srila Bhaktivinoda Thakura, e quando ele escreveu aquele verso para Srila Bhaktivinoda Thakura, glorificando Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta falou assim, agora eu tenho com quem deixar a missão. Agora eu tenho uma pessoa que eu vou deixar a missão. E quando ele recebeu o sannyasi, Srila Siddhar Maharaj, qual o nome que Srila Bhaktisiddhanta deu para ele? Srila Bhaktirakaki, o guardião da devoção. Então, o nome que ele deu para o seu discípulo, o nome que ele deu para o nosso fundador da nossa missão, o guardião da devoção. E Srila Siddhar Maharaj escreveu outras coisas que deixou ele muito feliz. Ele confiava muito, ele tinha muito apreço por Srila Siddhar Maharaj. Era um dos devotos mais próximos dele, pregando, divulgando a consciência de Krishna e também organizando isso, organizando aquilo. E antes de abandonar o corpo, 24 horas antes de abandonar o corpo, Srila Bhaktisiddhanta já estava muito doente. Ele tinha problema cardíaco, estava muito doente. E os devotos faziam rodízio para cuidar dele. 2, 3 horas por dia cada um, os mais próximos. Srila Siddhar Maharaj também estava nesse esquema de fazer o rodízio. Mas naquele momento ele não estava. E Srila Bhaktisiddhanta mandou chamá-lo. Chame Srila Siddhar Maharaj. E quando ele chegou, Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, cante a canção, o hino Gaudiya Vaishnava, né? Que é Sirupa Manjari Pada, é o hino Gaudiya Vaishnava. Mas Srila Siddhar Maharaj não era o melhor cantor, não tinha a melhor voz, não tinha a melhor melodia. E ele era muito envergonhado também, tímido. E aí um outro devoto pediu para o Brahmachari cantar, que era o Brahmachari sempre que puxava o Kirtan. Pediu para o Brahmachari cantar. Quando o Brahmachari começou a cantar, Srila Bhaktisiddhanta falou, não quero que você cante, não quero escutar a voz bonita, não quero escutar a melodia, quero escutar Srila Siddhar Maharaj cantar. E aí ele cantou Sirupa Manjari Pada. E naquele momento, os devotos que estavam ao lado dele perceberam que a transmissão do Gaudiya Mata, a sucessão discipular foi dada naquele momento.
Naquele momento, Srila Siddhar Maharaj recebeu de Srila Bhaktisiddhanta a linhagem, a sucessão discipular do Gaudiya Mati. Mas ele não quis assumir. Ele não quis assumir, enfim, aí a história, todo mundo conhece a história dele, até ele fundar nossa missão. Até ele fundar nossa missão. Então, Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, 24 horas depois que aconteceu isso. Mas por que Srila Bhaktisiddhanta veio para cá? O pai dele, como eu falei no início, né, Srila Bhaktivinoda Thakura, fez um pedido para Bimala Devi. E Srila Bhaktisiddhanta, ele abriu guerra contra a Maya. Ele abriu guerra contra a ilusão. Ele abriu guerra contra os Mayavadis. Ele abriu guerra contra os Sahajas. E dizem que ele era como um leão na pregação contra tudo isso. Temos aqui, eu vou ler um pedacinho do que Srila Siddhar Maharaj escreveu para ele. Primeiro o Prana Mantra dele e depois o que Srila Siddhar Maharaj escreveu sobre o seu guru. Vou ler aqui o Prana Mantra. O Prana Mantra cantamos todos os dias, de manhã à noite, cantamos esse Prana Mantra. E o que quer dizer o Prana Mantra, então? Na linha dos grandes professores Gaudiya Vaishnavas, como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele é renomado como o sol radiante no céu da manhã. Ele apareceu para resgatar todas as almas engolidas pela filosofia impessoal, impersonalista, o Mayavadi, que tudo devora, espalhando os ensinamentos do Senhor Gauranga para cantar o santo nome do Senhor Sri Krishna. Ele deu toda a chance de mergulhar no oceano de amor de Sri Krishna, por Sri Krishna. A pessoa suprema, Srila Bhaktisiddhanta, meu Senhor, Mestre Divino, a seus pés eu oro para servi-lo para sempre, como seu primeiro. Aqui é um outro sloka, né? Para sempre. Então esse termina o Prana Mantra. Aí tem aqui também Srila Siddhar Maharaj falando sobre Srila Bhaktisiddhanta. Com seu primeiro passo, ele cortou vigorosamente em pedaços todo o plano de exploração. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele veio para acabar com a exploração, ele veio para acabar com Maya. Maya está nos iludindo e nós exploramos, estamos sempre explorando. O primeiro passo dele foi para cortar tudo isso. Acabar com a exploração, acabar com Maya, vencermos a guerra contra a Maya. Ele abriu guerra contra a Maya e ele está dando orientação para nós, deu para Srila Siddhar Maharaj, Srila Siddhar Maharaj deu para Srila Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj deu para Srila Acharya Maharaj e dentre outros, para que nós consigamos vencer a guerra contra a Maya.
E com o segundo passo, ele parou todos os cálculos dos diferentes estudiosos com suas diferentes concepções de liberação. A liberação, então, com o segundo passo, ele veio para acabar com os Mayavadis. Não acabar com os Mayavadis, mas acabar com a concepção Mayavadi do impersonalismo. Ele veio para acabar com isso. Então, o primeiro passo ele deu acabando com a exploração. O segundo passo ele deu acabando com o mayavadismo, com o impersonalismo. Ele abriu guerra também contra essa filosofia de impersonalismo, que Deus não é gente, que Deus é o Brahman, que Deus é o todo abrangente. Com seu terceiro passo, ele facilitou as regras rígidas e regulamentos por um toque do amor divino. Ele nos deu a adoração de Shri Shri Radha e Govinda, a existência real de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada está em seus ensinamentos divinos. Que esses ensinamentos dancem eternamente no âmago de seu coração. Então, esses são os Paranama Mantras que Srila Siddhartha Maharaj escreveu para ele. Então, ele também quebrou regras rígidas e regulamentos rígidos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura fez isso. Antigamente, no dia do aparecimento, por exemplo, de Nityananda Prabhu, do Sr. Ramachandra, de Sri Nityananda Prabhu, de Shrimati Radharani, do Sr. Nishinradeva, de todos os avatares que nós fazemos jejum até meio-dia, ou até o pôr do sol, ou até o aparecer da lua. Antigamente era tudo até meia-noite, como no Jamastami, como no aparecimento de Krishna. E ele liberou essas regras. Ele colocou, por exemplo, para nós fazermos jejum no aparecimento de Shrimati Radharani ao meio-dia, de Shri Nityananda Prabhu ao meio-dia, do Sr. Nishinradeva ao pôr do sol, de Srimad Mahaprabhu no nascer da lua. Então ele liberou essas regras, ele deixou mais fácil para nós. Não precisamos fazer jejum até meia-noite, como somente no Jamastami fazemos agora. Ele também quebrou a regra de você ficar 3 dias fazendo Ekadashi. O voto de Ekadashi eram 3 dias. E ele deixou para nós o voto de jejum total da meia-noite até o meio-dia do Ekadashi. São só 12 horas de jejum total. Depois você pode comer grãos. Se você quiser fazer no Nirjala Ekadashi, ele falou, desde que isso não atrapalhe seu serviço devocional. O principal é o serviço devocional. Não há problema algum em comer sem grãos no serviço devocional, para executar. E ele ainda, numa certa ocasião, tinha um devoto dele que ia fazer um serviço muito, muito, muito importante. Ia comprar terras, algo muito, muito importante. E ele falou para o cozinheiro, dê comida completa para ele, dê passada completa, dê arroz, dê dal, dê tudo para ele. E aí o cozinheiro falou para ele, mas o senhor esqueceu que hoje é Ekadashi? E ele ficou muito bravo com o cozinheiro. Ele ficou muito bravo com o cozinheiro. E ele falou para o cozinheiro, você dê passada completa, porque hoje ele vai fazer um serviço muito importante. Então, o serviço é mais importante do que tudo. É claro que é uma exceção, ele falou isso para o devoto, mas é uma exceção. E uma vez também estavam todos os devotos fazendo parikrama de Kartiki em Vrindavana. E o cozinheiro falou para ele, eu nunca consigo fazer o parikrama, eu não tenho esse mérito de fazer o parikrama. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou para o cozinheiro, o mérito de todos os devotos que vão no parikrama
somando o mérito, o sukriti de todos os devotos, não dá o sukriti de você fazer a comida para eles. O teu sukriti é maior do que de todos junto, na hora de fazer o parikrama. Então o cozinheiro, ele ganhou o sukriti maior do que todos os devotos juntos ao fazer o parikrama. Ele não fez o parikrama de Kartiki, mas ele cozinhava para todos chegarem, quando chegavam com fome, para no outro dia os devotos fazerem de novo o parikrama. Então ele estava responsável por toda a comida dos devotos e ele ganhou mais mérito do que todo mundo junto. Isso é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falando. Ele tem um livro dele, Sri Gaudiya Kantahara, o livro é muito bom. Srila Govinda Maharaj falou que se você ler esse livro, nesse livro tem 75% de tudo que você precisa saber. 75% do Siddhanta está lá. E o nome dele, Srila Bhaktisiddhanta, é justamente porque ele, desde novo, ele tinha o Siddhanta. E Thakur, porque ele era um Pandit. Thakur, porque ele é um Pandit. Ele era um Pandit. Qual que é a orientação principal de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada? O que é mais importante que ele veio dar para nós? Que nós não somos indianos, nós não somos brasileiros, nós não somos americanos, não somos grihasta, chefe de família, não somos sannyasi, não somos brahmachari, não somos vanaprastha, não somos comerciante, brahmani, nem shudra, trabalhador braçal. Não temos nenhuma relação com o mundo material. Nós somos a alma. Nós não temos nenhuma relação com o mundo material. A alma não tem nenhuma relação com o mundo material. Nenhuma qualificação que o mundo material coloque em nós. Nós somos almas diva, servas eternas de Deus. Somos eternos servos de Deus. Essa é a concepção, o principal que ele veio nos dar. E ele nos deu também que nós somos da linhagem de servir Shrimati Radharani. A nossa linha é servir Shrimati Radharani. Ele falou como o Raghunatha Das Goswami falou. Nós somos devotos de Shrimati Radharani. E Mahaprabhu é Krishna com humor, com o coração e a auréola de Shrimati Radharani. Então, nós somos devotos de Mahaprabhu e da linhagem de Shrimati Radharani. Esses são os principais conceitos que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada veio nos dar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, deixe-me ver quem está conosco aqui assistindo. São muitas as histórias de Srila Bhaktisiddhanta. Provavelmente eu li alguma e esqueci, porque são muitas e muitas. Tem aula de Srila Govinda Maharaj que eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo. Tem aulas de Srila Acharya Maharaj falando sobre ele. Está no site internacional, ssmatainternacional.org.com. Entre lá, hoje está lá, tem várias aulas de Srila Acharya Maharaj. Então, leia. Hoje é importante ler porque Srila Govinda Maharaj falou: o aparecimento ou desaparecimento de uma grande alma, de uma grande personalidade, é muito auspicioso para nós. Nós vamos ganhar mérito espiritual, fortuna espiritual em ler a vida deles. Então leia. Já escutaram o Harikatha de Srila Govinda Maharaj? Leram, de Srila Acharya Maharaj. E agora vocês podem ler também, é muito auspicioso. Vamos ver então quem está conosco. Depois vamos cantar a canção Guru Parampara, Srila Acharya Maharaj cantando a canção Guru Parampara. Enquanto eu preparo o Guru Puja, vou fazer o Puja, o Arati para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Depois eu vou fazer o Puspanjali. Vocês que não vieram no templo, estão assistindo online, participem, cantem junto e façam o Puspanjali mentalmente. Como se você estivesse aqui no templo fazendo a oferenda de flores aos pés de lótus
de Srila Bhaktisiddhanta. Não puderam vir no templo hoje, mas não tem problema. O pouco é muito. Não é igual, mas é alguma coisa. Então faça pela internet, em pensamento, a oferenda de flores. Mas antes vamos ver quem está conosco aqui. Assistindo conosco. Temos aqui conosco hoje a Milita Didi, está assistindo conosco. Eu não sei se o de Purusha também, porque ela não colocou. Mas eu vou ver aqui mais para frente se ela colocou. Temos o Ivo Júnior também conosco. Annapurna Devidasi. Veja só pessoas que moram longe. A Milita Didi e o de Purusha moram no Guarujá. O Ivo Júnior mora em Mato Grosso do Sul, mais longe ainda. Annapurna Didi mora na Noruega, mais longe ainda. Deixe-me ver quem mais está aqui conosco. É Isvaridasi, eu não sei que lugar da América que ela mora, mas ela não mora no Brasil. O Adipurusha está conosco, sim. O Panchatattva Prabhu também, Vijaya Aksha Prabhu, eles moram em São Paulo. Deixe-me ver quem mais está conosco. O Vrajaraja Prabhu, Kushun Devidasi também, eu creio que não mora no Brasil. A Malini Devidasi mora em Araraquara. O Gabriel Figueiredo mora na Venezuela. Veja só, hoje temos a live com pessoas assistindo em vários locais. O Vonei Macedo em São Paulo também. Andréa Ferreira, Eliane Souza e SP Kustov. Eu não consigo ver agora quem está no Instagram, mas depois eu vou olhar. A Jade estava no Instagram no início, eu não vi mais quem estava. Vamos agora, eu vou colocar então a canção Guru Parampara, cantada por Srila Acharya Maharaj. Só um minutinho aqui para eu achar a canção. Só um minutinho que está abrindo aqui. Você sabe por que Alto 23 Milhas consegue Não entrou, só um minutinho. Essa canção está no YouTube, então por isso que não está. Agora sim. Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sharanamukha Krishna Hare Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sharanamukha Krishna Hare Chaturmukha. Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sharanamukha Krishna Hare Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sharanamukha Krishna Hare Chaturmukha. Brahma Hare Narada Ramati Brahma Hare Hare Narada Hare Nasam Vatavara Nasam Narada Hare Nasam Vatavara
আরে রক্তবেদ শিষ্য যায় তীর্থ নামে পরিচয় রক্তবেদ শিষ্য যায় আর রক্তবেদ শিষ্য যায় তীর্থ নামে পরিচয় রক্তবেদ শিষ্য যায় আরে তাহা হইতে দয়া নিধি কারো রস বিদ্যা নিধি তাহা হইতে দয়া নিধি আর হইল তাহা হইতে এ তাহারও কি কর যায় তাহলে পরিচয় তাহারও কি কর যায় বড় জানো ভালো পথে পরম্পরা আরে জয় ধর্ম দাস্য জ্যোতি শিব সুতম জ্যোতি জয় ধর্ম দাস্য জ্যোতি এই তাহা হইতে ব্রহ্ম তীর্থ সুরি আরে ব্যাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাস দাস ব্যাস তীর্থ তার দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী তাহা হইতে মাধবেন্দ্র আরে মাধবেন্দ্র পুরী বড় শিষ্য বড় শ্রী ঈশ্বর মাধবেন্দ্র পুরী বড় শিষ্য বড় নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত বিভো নিত্যানন্দ আর ঈশ্বর পুরীকে ধন্য করিলেন শ্রী চৈতন্য ঈশ্বর পুরীকে ধন্য আরে জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু জগদ্গুরু আরে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ মহেরন্ন হে রূপানুগ জনের জীবন আরে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ মহেরন্ন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য আরে মহাপ্রভু
Vamos cantar agora. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois fazer o Guru Puja e o Puspanjali. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhava
Então, vou começar agora com o Guru Puja. A canção que vamos cantar no Guru Puja é a canção que Srila Sridhar Maharaj compôs para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Quem tem o Kirtan Guide, ela está na página 80. Sri Prabhupada Padmistavaka é o nome da canção. Começa com Sujanarvuda. Então, vou colocar aqui e aí começarei o Guru Puja. Sujanarvuda
Jaya Saparikara Shishi Guru Varanga Gandharva Govinda Sundar Ji Jai, Jaya Saparikara Shishi Radha Giridhar Ji Jai, Jaya Saparikara Shishi Nitai Sachinandana Goura Hari Ji Jai, dentro desse aparecimento de Om Vishnupada Paramahansa Parivara Jagatara Varsata Santa Sisima Bhakti Bhagavan Shiva Bhakti Siddhanta Sarasvati Guru Prabhupada Ki Jai, Jai Om Vishnupada Jai Vishnupada Bhakti Nirmachala Deva Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Vishnupada Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Vishnupada Bhakti Rakati Siya Deva Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Vishnupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Guru Prabhupada Ki Jai, Jai Vishnupada Gaura Kiroradas Babaj Maharaj Ki Jai, Jai Vishnupada Satyananda Bhakti Yoga Thakur Ki Jai, Jai Vishnupada Jagannath Babaj Maharaj Ki Jai, Shri Rupananda Gurubhaja Ki Jai, Namachala Silahaja Thakur Ki Jai, Natakoti Vaishnavinda Ki Jai, Saparsada Sri Nityananda Prabhu Ki Jai, Saparsada Sri Mahaprabhu Ki Jai, Prince Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhaktavinda Ki Jai, Jaya Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shama Kundarada Kundagiri Govardhana Ki Jai, Bhakti Devi Devi Tulasi Devi Ki Jai, Ganga Jamuna Ki Jai, Kokartal Ki Jai, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Sevashan Ki Jai, Sri Chaitanya Sarasvati Mat Ki Jai, Harinam Sankirtana Ki Jai, todos os devotos Ki Jai, todos aqui presentes Ki Jai, todas as Senhor online Ki Jai, Nitai Goura Premanande Haribo. Agora fazer o Puspanjali. Vocês que estão aí podem também fazer mentalmente Vamos ver somente quem está aqui, se entrou mais alguém, no Facebook, no Instagram, e aí encerraremos a transmissão desse festival. Espero que todos tenham participado em algum momento, de alguma forma ganharam um sucrite. Deixa eu ver aqui quem entrou depois. O Rimon Ghosh Prabhu também entrou. Kushunda Vidasi. Deixa eu ver aqui. E Jashodananda Prabhu também. Vamos ver agora no Instagram, antes de encerrar. Temos a Jade que eu falei, e temos também aqui a Danesvari também deve dar-se conosco. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 horas da manhã no Mangal Arati.